Hoje é dia 25 de janeiro, dia da conversão de São Paulo, apóstolo dos gentios, que de perseguidor de cristãos se tornou grande proclamador da fé cristã em todo o mundo. Este é o canal Encontrando com Deus, onde você se encontra com Deus através da escuta do Evangelho diário, dos salmos e das várias orações que a igreja nos ensina. Se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe. A conversão do apóstolo Paulo, chamada também de conversão de São Paulo, acontecida entre os anos 33 e 36 depois de Cristo, é, de acordo com o Novo Testamento, um acontecimento na vida de Paulo de Tarso que o levou a deixar de perseguir os primeiros cristãos e tornar-se um seguidor de Jesus. Esse acontecimento é relatado no Novo Testamento, nas próprias cartas de Paulo e nos Atos dos Apóstolos. De acordo com ambas as fontes, Paulo não era um seguidor de Jesus e não o conheceu antes da crucificação. Portanto, sua conversão miraculosa ocorreu após a morte de Jesus na cruz. Paulo descreve a si mesmo na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 5 e 6. Eu sou judeu de Tarso da Sicília, circundado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreu. Antes de sua conversão, Paulo era um fariseu, observador da lei, que perseguiu intensamente os seguidores de Jesus. Alguns estudiosos afirmam que, segundo a Epístola aos Gálatas, Paulo era um zelota. As cartas de Paulo nos dizem que Paulo era um jovem israelita de conduta irrepreensível e de boa fé, fariseu desde jovem e observador das tradições judaicas. Como quase todos os judeus que viviam no mundo grego, acrescentou ao próprio nome judeu Saulo ou Saul outro nome grego que se assemelhasse foneticamente, Paulus, ou seja, Paulo. Tarso era uma cidade culta, mas supõe-se que seus pais, fariseus recém-emigrados da Palestina, continuaram a estrita observância da lei judia, abstendo-se de enviar seu filho às escolas gregas. O certo é que, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3, tão logo completados os 14 anos, Paulo foi enviado a Jerusalém para fazer estudos rabínicos na escola mais ilustre da época, aos pés de Gamaliel. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, versículos 5 a 10, o próprio Paulo conta o que aconteceu no caminho de Damasco, onde começa seu processo de conversão. Recebi cartas do sumo sacerdote e de todo o colégio dos anciãos para os irmãos de Damasco, aonde fui com o fim de prender o que lá se achassem e trazê-los acorrentados para Jerusalém, onde seriam castigados. Ora, estando eu a caminho e aproximando-me de Damasco pelo meio-dia, de repente me cercou uma intensa luz do céu. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Respondi: Quem és, Senhor? E ele me disse: Sou Jesus Nazareno a quem persegues. Os meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz daquele que me falava. Eu disse: O que hei de fazer, Senhor? O Senhor me disse: Levanta-te e entra em Damasco, que ali te será dito o que deverás fazer. A partir de então ele ficou cego e obedeceu ao que lhe tinha sido ordenado. Ananias de Damasco recebeu uma revelação divina, instruindo-o a visitar Saulo na casa de Judas e colocar as mãos sobre ele para restaurar a visão de Paulo. Ananias fica inicialmente relutante, depois de ter ouvido falar sobre a perseguição que Saulo movia contra os cristãos, mas finalmente decide obedecer à ordem divina, curando a cegueira de Paulo. A princípio, Paulo começou pregando sobre Jesus nas sinagogas de Damasco, mas pouco depois se retirou para o deserto para ali se preparar na oração. Ao fim de 3 anos de conversão, subiu a Jerusalém para visitar o chefe da igreja, Pedro. Dali voltou à sua cidade natal de Tarso,
de onde teve que sair para se defender de uma conspiração tramada pelos judeus contra ele. Foi para Antioquia, onde recebeu Barnabé, enviado pelos apóstolos de Jerusalém, como delegado oficial. Barnabé, seguindo uma inspiração do Espírito, associou-se a Paulo em sua tarefa apostólica. A carreira apostólica de Paulo chegara a seu ponto culminante e nele se realizariam os projetos de Deus, manifestados desde o primeiro momento de sua conversão, segundo Atos, capítulo 9, versículo 15. Vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar meu nome perante nações, os reis e os israelitas. Oração a São Paulo Apóstolo. Ó São Paulo Apóstolo, nosso Pai e Mestre, nós te agradecemos e te suplicamos. Reaviva em nós o dom de Deus. Guia-nos no conhecimento do amor de Cristo e torna eficazes os frutos do Espírito Santo. Derrama sobre nós o teu amor por todos os povos. Faze que perseveramos no serviço do Evangelho, fortes na fé, pacientes na adversidade, alegres na esperança, solícitos na caridade. Teu exemplo nos oriente para discernir a vontade de Deus e aquilo que lhe é agradável. Nos sustente na dedicação da vida e nos ensine a usar todos os meios para que a palavra corra e seja glorificada. Por tua intercessão, o Deus da consolação nos conceda sentimentos de amor e de unidade. Conforte a quem sofre, mantenha viva em todos a esperança. Faze que depois de termos combatido o bom combate, possamos receber a coroa da glória, porque também para nós o viver é Cristo. A fé nele é a nossa salvação. O anúncio do Evangelho é a nossa alegria. Amém.